Boa tarde. Hoje a gente vai apresentar um cirurgião plástico que é especialista em reconstrução de mama pós-câncer e também mastectomia parcial ou total e também especialista em procedimentos pouco invasivos. Mas o nosso assunto hoje é focado não só em autoestima, é um assunto super delicado hoje que é o Dia Mundial em Combate ao Câncer. Apresenta um pouquinho das suas especialidades, doutor. Olá, tudo bem? Eu olho para a câmera. Pode ser essa aqui. Olá, tudo bem? Meu nome é Marlon Casarotti Faria, eu sou médico, cirurgião plástico, eu que me graduei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois fiz residência em cirurgia geral no hospital que no Rio de Janeiro é a maior emergência da América Latina, que é o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde eu tive contato com pacientes traumatizados por bala, por acidente de carro, por esfaqueamento, por diversas outras áreas que não são áreas que atualmente eu atuo, mas para vocês que são de Goiânia, é um hospital muito parecido com o... Nossa, então é uma loucura, É né, uma doutor? loucura, Meu Deus, deve ser uma movimentação absurda, ainda mais lá. Exatamente. E depois que eu terminei essa residência em cirurgia geral, eu fui aprovado no processo seletivo do Instituto Nacional do Câncer, que é lá na capital do Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade de trabalhar 3 anos no tratamento de câncer, tanto de câncer de mama, quanto câncer de pele, câncer de cabeça e pescoço, mas com certeza, para a minha prática atual, a câncer de mama foi o que realmente eu tive maior enfoque na minha prática. E durante essa residência de cirurgia plástica, eu fiz uma pós-graduação em cosmiatria, que é uma parte da área estética que não é exclusiva da cirurgia plástica, mas que complementa a formação do cirurgião plástico, que é uma área da estética que você aprende a fazer aplicação de toxina botulínica, preenchimentos com ácido hialurônico, fios de PDO, tratamento de laser, bioestimuladores de colágeno. São áreas também que eu agrego no meu consultório para o tratamento das pacientes, sejam elas estéticas ou sejam elas reparadoras, até porque muito desse conhecimento em cosmiatria eu também uso no meu dia a dia para pacientes em tratamento reconstrutivo. Isso é muito interessante, até porque hoje tem uma alta procura, né, para esses tipos de procedimentos que são minimamente invasivos. Sim. E hoje, atuando aqui em Goiânia, depois de já ter atuado lá no Rio, conta pra gente como que está sendo essa experiência, doutor. Olha, assim, voltar para Goiás depois de tantos anos morando no Rio de Janeiro, assim, eu sou goiano, morei aqui até os 19 anos, fui para o Rio de Janeiro fazer toda a minha formação médica, minha atuação, aprendi medicina no Rio, né? Eu vim aqui agora aprimorar com os goianos, basicamente é isso, mas assim, gosto demais da cidade, sou apaixonado pelo povo, acho que nós temos uma medicina muito pujante, muito completa, que não tem nada atrás da do Rio de Janeiro, e acredito que eu voltando para cá e poder devolver para a população o que, de certa forma, sempre me deu suporte para me formar no Rio de Janeiro, eu acho isso muito importante, muito importante. Que bom, essa carga emocional que ele traz também tem um peso gigante para o goiano, porque é uma experiência totalmente diferente, né? São pessoas, são culturas diferentes, mas trazer isso para a gente, principalmente sendo um especialista em reconstrução de mama pós-câncer e também mastectomia total ou parcial. Mas, doutor, a gente quer conversar um pouquinho hoje com você para entender, ao longo da carreira, você já teve algum relato de alguma paciente hoje, que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, que tenha mexido mais com você? Com certeza. Foram várias, assim, porque é muito diferente tratar um paciente 100% estético, né, ou de uma paciente que nos procurou para tratar um câncer. É muito diferente. A carga emocional que ela traz para a gente é muito maior. O resultado que ela busca para a gente não é só estético, mas também é funcional, para não só resgatar a autoestima dela, mas também para resgatar ela como mulher, porque a ressecção do câncer, a, a, a ressecção do câncer e, assim, a mudança do seu corpo, que é causada pela mastectomia, é tão importante que essas mulheres se veem, em muitos momentos, com a feminilidade dela agredida. Fragilizadas. E aí elas veem na cirurgia reparadora o retorno da mulher que elas eram antes. E aí devolver uma mama para uma paciente que ficou sem essa mama por alguns anos é muito gratificante. As pacientes, elas têm uma satisfação no resultado, é gigantesco.
E a nossa satisfação como profissional de poder oferecer esse tipo de tratamento e resgatar essa mulher é maravilhoso, porque dá muito sentido, muito significado ao que a gente estuda a vida toda para fazer. É como uma missão cumprida, né, Que é para servir os pacientes, é muito gratificante. E dentro desses casos, doutor, a quimioterapia, a radioterapia, ela afeta em algum momento na avaliação da cirurgia? Existe algum caso onde dentro da consulta, o doutor olhou para alguma situação que a paciente passou por radioterapia ou quimioterapia, que houve a possibilidade de não reconstruir a mama? Existe, né? Porque assim, a radioterapia e a quimioterapia são dois tipos de tratamentos diferentes, e que eles podem ser feitos no início, durante e depois da cirurgia, né? Em vigência de quimioterapia mesmo, as pacientes elas podem ter uma recuperação pós-cirurgia muito pior. Uma paciente que vai ser submetida a uma radioterapia, talvez não seja tão interessante a gente fazer a reconstrução da mama dela naquele momento, porque a radioterapia nada mais é do que vamos supor, que são vários raios-x disparados contra a paciente por muito, muito tempo, e aquela pele ela vai sofrendo lesões que elas simulam como se fosse uma queimadura, ela fica fibrosada, ela fica uma pele mais aderida, que é uma pele de certa forma doente, que é muito mais difícil a gente fazer esse tratamento, e ela distorce a anatomia da mama da paciente. Então, se, por exemplo, uma paciente ela faz um tratamento de câncer e depois ela vai fazer uma radioterapia, mesmo que eu tenha feito a reconstrução da mama dela, é muito difícil eu estimar como essa mama vai ficar depois da radioterapia. Então, às vezes, é melhor a gente esperar o tratamento oncológico ser finalizado para a gente traçar as condutas reparadoras, entendeu? Porque isso pode atrapalhar muito no desenrolar da cirurgia, e ao invés dela fazer uma única cirurgia reparadora, ela tem que fazer 2, 3. Existe um preparo, né, doutor? Existe tem um tempo certo para a gente intervir. E não só para quem busca uma reconstrução de mama, mas também para quem busca cirurgia plástica. Sim. E eu acho que é um ponto que a gente também deve abordar, porque hoje a gente acaba recebendo muitas clientes que, nossa, eu quero fazer cirurgia amanhã. Elas entram em contato pedindo... sim, eu posso começar o plano hoje e fazer dia 10 do mês que vem? A gente fala, não, existe um preparo, até mesmo para o cirurgião plástico, é necessário esse preparo da paciente. Conta pra gente um pouquinho sobre o que seria esse preparo da paciente, para quem está assistindo e tem essa dúvida também. Assim, quando o paciente, ele, inicialmente, na casa dele, ele idealiza, preciso fazer uma cirurgia plástica, eu quero mudar meu corpo, eu acho que tem algo que pode ser melhorado, e ela nos procura, geralmente a paciente hoje em dia, né, com o mundo moderno, elas já chegam com a gente com um monte já de questionamento, um monte de desejos, e é assim, inicialmente, na primeira consulta, a gente precisa alinhar o que é possível a partir do que ela sonha e o que a cirurgia plástica pode oferecer para ela. É muito falado hoje em dia, mas isso é um máximo da cirurgia plástica, que é cada paciente individual. Cada paciente tem que ser pensado individualmente. E cada paciente vai chegar com hábitos de vida diferentes de um do outro, com algumas doenças que um ou outro não tem, comorbidades que a gente precisa estudar, que a gente precisa entender para a gente poder tratar. Porque não é simplesmente fazer a cirurgia plástica. Você tem que avaliar se o paciente tem sobrepeso ou não, se o paciente tem uma diabetes, se ele tem uma hipertensão, se ele tem hipertensão, se ele tem alguma doença autoimune, se ele é alcoólatra, se ele é tabagista. Todas essas questões podem influenciar muito no cuidado e também na cicatrização, entendeu? E assim, outras questões também, que é muito comum, inclusive, no nosso público, algum paciente que tem alguma desordem psíquica, que ele procura na cirurgia plástica um resultado que talvez com a cirurgia não vai entregar para ele, porque o problema não é a cirurgia em si. E é muito difícil, porque a gente precisa entender isso no consultório e entender também, sermos honestos com os nossos próprios pacientes, de falar, olha, a cirurgia, pelo que você está procurando, talvez não seja o melhor tratamento. Isso é um ponto muito sutil, mas que a gente não pode deixar passar. Porque, às vezes, a gente cria uma expectativa, a gente alimenta uma expectativa na paciente, e aí a gente não consegue entregar com a cirurgia. E aí não vai resolver o problema dela, vai aumentar o problema dela, porque agora ela vai ter uma frustração, entendeu? Então, assim, a gente precisa identificar, através da consulta, alinhar expectativas, identificar se a paciente existe alguma questão clínica por trás disso, entendeu? Seja fisiológica ou seja psicológica, e se realmente identificarmos que
que está tudo sob controle, que a cirurgia é melhor para a paciente, alinhamos as expectativas, a gente tem que fazer acompanhamento dela e sim indicar a cirurgia para aquilo que ela se propôs e que a gente também está interessado em fazer. Entendi. Esse acompanhamento, ele é importante não somente no pré-operatório, mas também no pós-operatório de quem acaba fazendo, né, o procedimento cirúrgico. Sim. Eu já ouvi relatos, principalmente de clientes, nossa, eu mudei muito, tive que ter um acompanhamento psicológico depois de ter feito a cirurgia plástica. Sim. Porque a gente pensa o seguinte, essa paciente de um cirurgião plástico, que inclusive é muito amigo, mas ela foi cliente da nossa empresa, né, e sim, ela relatou que ela passou pela perca de peso, ela veio de uma pós-bariátrica, fez sim, uma reparadora, né, na cirurgia plástica, e como o corpo dela teve uma mudança gigantesca, sim, até para ela se olhar no espelho, ela teve que ter um tempo para ela se adaptar, não porque claro, ela se sentia feia, né, não porque faltava algo, mas porque ela estava se sentindo já totalmente diferente de como ela era há meses atrás. Né? Sim, a pessoa passa, exatamente, ela já não se reconhece. Não chega a ser uma distorção de imagem, mas muitas das vezes as pacientes do doutor e as clientes procuram tanto uma mudança no espelho que é muito visual na teoria, mas quando é visual de fato, afeta muito o psicológico. Sim. Faz com que elas falam, a maior parte das vezes para bem, mas às vezes pode ser para o mal, né? Sim, existem as pacientes que vão sair do procedimento e após o prazo, né, porque até que desincha ali, um prazo de 6, 8 meses, a paciente que vai olhar para o espelho e vai falar, meu Deus, era realmente isso que eu precisava, era isso que faltava. E vai ter a paciente que vai falar, era isso que eu queria, mas parece que agora não sou eu. Por isso que a gente tem por isso que a gente precisa pensar individualmente cada paciente. E na primeira consulta a gente já tem que buscar alinhar as expectativas. Porque às vezes a paciente tem como ótimo para ela uma cirurgia. E o cirurgião tem como ótimo para ele uma outra cirurgia. Mas essas duas cirurgias precisam ser a mesma, entendeu? Não. Então, assim, o cirurgião, por exemplo, a paciente fala, eu sou uma pós-bariátrica. Talvez ela gostaria de um resultado talvez mais discreto. E o que foi entregue para ela foi um resultado muito acima do discreto. Entendi. Entendeu? E aí a paciente fica frustrada com isso. Então, assim, precisamos entender. Por exemplo, dá um exemplo bem raso, assim, mais simples. Vamos supor, a paciente, ela quer um aumento mamário pequeno, ela quer uma prótese pequena. E o cirurgião, no padrão de visão dele, ele pode entender que uma prótese bonita para aquele corpo é uma prótese um pouco maior. Pode ser que se ele coloca a prótese maior, a paciente vai ficar satisfeita, mas pode ser que se ele coloca essa prótese maior, ela vai falar, não era isso que eu queria prótese menor, eu falei o tempo todo que eu queria uma menor, entendeu? Entendi. Então, assim, é muito necessário nós alinharmos as expectativas das consultas, porque você tem que atender o desejo da paciente, mas você também tem que trazer a ciência por trás disso para mostrar para ela do porquê o seu ponto de vista é importante, entendeu? Ser considerado, mas se por acaso isso não acontecer, vocês têm que conseguir isso em consulta, um equilíbrio, para que os dois saiam satisfeitos. Porque, querendo ou não, a cirurgia, a medicina, nada mais é do que estarmos trabalhando em prol do outro. Então, a gente precisa deixar o outro satisfeito. Entendeu? E hoje nós temos uma grande procura das pacientes que vêm falando sobre prótese de silicone e elas já vêm com, mas eu quero uma prótese pequena. Eu não quero uma prótese grande. Não pode, não quero. Aí a gente já tenta, até aqui mesmo, a gente já tenta alinhar com a própria cliente que durante a consulta, às vezes o que ela pensa que é ideal para o corpo dela em relação a tórax, peso, tudo, não seja o ideal de fato, digamos Sim. assim, mas que tudo pode chegar a um acordo, né? Sim. Porque a nossa preocupação, acredito que aqui também é focada em tentar trazer esse bem-estar para a nossa cliente, né? Porque ela vai ser uma futura paciente de um cirurgião plástico. Então, por já estarmos envolvidas há muito tempo nesse meio e entender realmente... Exatamente. Preparando ela, porque talvez as respostas que ela vai obter. Sim. Mas esse ponto de vista é muito interessante, doutora, porque às vezes a gente não para pensar que realmente o cirurgião plástico ele tem esse cuidado em trazer para a cliente o que realmente vai ser importante para ela, Sim. visando não só o que ela deseja, mas também a estética do próprio corpo dela. Né? Mas muitas vezes, por exemplo, nós realizamos cirurgias que a gente pensa assim, poxa, essa mama poderia ter sido maior. Mas estou respeitando o desejo dela. Ela queria uma mama pequena desde o início, então vou respeitar o desejo dela, ela vai ficar satisfeita. E assim, quando você
tende a respeitar os desejos dos pacientes, o resultado é maravilhoso, porque ela vai ficar satisfeita. E mesmo que talvez, vamos supor que ela não fique satisfeita, mas aí você vai conversar com ela, tipo, mas você me pediu isso desde o início, Foi o que você você queria. tem que compartilhar a responsabilidade com ela. Exatamente, entendeu? porque a responsabilidade ali é dos dois, né? Exatamente. O cirurgião que fez o que ela queria e o que ela Exatamente. realmente queria. Então não dá para se arrepender depois Sim. que escolhe o que quer. E a partir do momento que as pacientes chegam no consultório do doutor já viu alguma paciente atrasar o sonho por insegurança do procedimento e por falta de planejamento financeiro? Com certeza, isso é o tempo todo. Isso é o mais comum que você imagina. Porque, assim, é uma coisa que eu falo isso muito pro meu marido, assim, que eu sou o centro das finanças de casa, não questão de o quanto que entra, mas é porque eu gosto de administrar tudo, eu gosto de colocar no papel, eu gosto mesmo, eu tenho prazer quanto a isso. Mas eu acho que, assim, uma vez que a gente decide fazer qualquer coisa, qualquer gasto financeiro na nossa vida, nós precisamos entender antes de qualquer coisa, saber qual é o tamanho desse sonho. Porque assim, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma cirurgia, eu quero comprar uma casa. Tá, eu quero, mas você já foi atrás para saber quanto que isso vale? Porque tem a maior parte das pessoas no meu dia a dia, pessoas que estão comigo no dia a dia. Eu quero fazer cirurgia de mama, Marlon, mas assim, deve ser caro e depois eu vou atrás disso, depois. Entendeu? As pessoas postergam por ter medo de que isso vai ser caro, de que isso não vai cair no bolso, não vai caber no bolso delas. E aí o que eu falo para o meu marido sempre é assim, a gente precisa saber qual é o tamanho do nosso sonho sempre, porque não adianta eu quero, mas você não ir atrás. Quero comprar um carro, você vai na concessionária, você pesquisa na internet quanto é o carro tal que eu quero comprar. Entendeu? Eu quero fazer uma cirurgia plástica, eu não faço ideia quanto é. Eu acho que é caro, mas eu preciso saber quanto isso é caro. E aí você vai, marca uma consulta com o cirurgião plástico, marca com outro, ou pesquisa, conversa com suas amigas, entendeu? Mas é porque as pessoas partem muito do pressuposto que tudo é caro, tudo é inacessível, e aí eu vou deixar para depois. E aí, se você não sabe o tamanho do seu sonho, você nunca vai se programar para realizar ele. É o que mais acontece, as pessoas postergam os sonhos por não saber o tamanho do sonho. Gente, isso é muito importante, porque o Dr. Marlon realmente abordou o que de fato nós tentamos falar todos os dias para as nossas clientes. Exato. Entender o tamanho do seu sonho. É algo importante? Quando envolve a autoestima, nós que somos mulheres, eu acredito que a gente pode falar muito sobre isso. Porque quando se trata de olhar no espelho e olhar para o outro, olhar para o que a gente realmente deseja, às vezes uma academia não resolve o problema, né, amiga? Então a gente precisa de um procedimento que vai fazer com que a nossa expectativa se alinhe com a realidade. Mas é necessário entender o custo. E hoje em dia já temos opções de planejamento financeiro que fazem não só com que a gente tenha uma segurança com o planejamento, mas com que a gente consiga atingir aquele sonho, aquela expectativa que tanto é idealizada. Então eu acho importante a gente abordar isso, porque é algo que todo cirurgião plástico fala pra gente, né? Quando chega na hora de fazer a consulta, quando a cliente descobre o valor, ela olha para o próprio bolso e fica desesperada porque ela sente que ela não vai conseguir pagar, mas ela não olha as outras opções que ela tem ali viáveis, né? Então, o nosso planejamento, ele é exatamente focado nisso. A gente está tentando trazer para a nossa cliente a realização de um sonho de forma pensada. Não é para virar uma bola de neve, né? Até porque a gente tem que ter essa preocupação com o bolso. A gente sempre gosta, no primeiro contato com a cliente, sempre que vocês mandam mensagem pra gente, a gente sempre enfatiza que nós somos a ponte para a realização do sonho de vocês. Quem realiza é o Dr. Marlon, tantos outros cirurgiões. Mas nós estamos aqui para viabilizar essa realização, porque o bolso é sempre onde pesa, é sempre onde a gente às vezes fala, meu Deus, não cabe aqui. Mas a parcela cabe, mas a gente consegue dar um jeitinho. Quando coloca em parcelas, né? Hoje em dia, como o brasileiro mesmo diz, no boleto, a Virgínia... Parcelar é chique. Parcelar é chique. Como é que o Gustavo Lima falou aquela vez? Eu não quero saber quanto custa. Eu quero saber em quantas vezes eu vou parcelar. Gente, isso é usual. A gente compra até a lua, né? Bom, doutor, hoje o que mais te realiza como cirurgião? Falando não só em resultados que são satisfatórios para você quando olha o seu trabalho final, mas acredito quando você ouve aquele relato no pós-operatório, quando te marca aquele resultado, aquela cliente, aquele carinho que ela tem depois de ter se olhado no espelho e visto que o que ela queria, ela conseguiu alcançar.
o que mais me deixa satisfeito, com certeza, são as pacientes que voltam e que relatam que, tipo, nossa, doutor, mudou demais, nossa, estou muito satisfeita, eu me reconheço agora como mulher, eu fico muito mais satisfeita, eu consigo ir para a praia, nossa, eu tinha muito disso no Rio de Janeiro, pacientes que ficavam anos sem ir para a praia, porque elas não queriam colocar enchimento de mama, não queriam colocar enchimento no maiô, elas não queriam ir mastectomizadas para a praia. E aí, depois que eu colocava, tipo, nossa, eu fui para a praia. Isso é muito gratificante, é muito feliz. O paciente realmente, nossa, agora eu tenho um corpo, eu tenho um seio, eu posso ir para o mar, entendeu? Ele isso era muito satisfatório. Meu biquíni. Isso é muito satisfatório. E, assim, dá muito sentido para o nosso trabalho, né? Porque a gente está querendo que elas realmente vão para a rua ser felizes, né? E aí, quando os pacientes retornam isso para a gente, não só paciente reconstrutivo, mas paciente também que fazem cirurgias estéticas mesmo. Elas, quando voltam satisfeitas, nossa, é a melhor coisa que tem. Por exemplo, tem pacientes mesmo que você opera uma coisinha, né? Eu faço muita blefaroplastia, eu trabalho muito em Perinópolis também. E aí a paciente, nossa, doutora, eu amei, ficou muito boa a blefaroplastia, agora eu quero fazer outra coisa, agora eu quero fazer outra. E aí virou a bola de neve. Assim. Porque, assim, existem muitas mulheres que ficam por muitos anos sem saber o tamanho do sonho, né? E aí, quando elas descobrem que é possível, e aí elas começam a falar, então ficou bom, a outra vai ficar boa, então vou correr atrás de mim de novo. E aí isso acontece. Tem uma paciente meio engraçada mesmo, o marido dela falou assim, doutor, não aguento mais, essa mulher ficou viciada em cirurgia. Agora ela quer operar tudo. Mas acontece, quando ela gente. chegou até mim mesma, ela tem uns 60 e poucos anos, e realmente eu nunca tinha feito nada. 60 anos, doutor? Aí eu comecei com a blefaro, exatamente. Caramba! Não tem idade. Olha, ponto. Não tem idade. Isso que eu ia te perguntar. Caramba, que porque, legal. Assim, às vezes as mulheres elas se colocam em um segundo plano, né? Porque tem tanta coisa acontecendo, tem filho, tem marido, tem casa, tem um monte de coisa acontecendo. E elas são o centro do cuidado da casa, né? E aí ela tem tempo para tudo, mas não tem tempo para ela. Exatamente. E aí depois, acho que quando a vida tá mais acelerada, elas pensam, poxa, agora eu vou fazer alguma coisa. E aí quando faz, pega gosto. E acaba continuando, é o que acontece com as clientes que fazem, por exemplo, elas começam com uma mamoplastia, uma mastopexia, ai, gostei, agora eu vou pra próxima. Vem de novo, faz. Exatamente. Agora eu quero outra mama. Eu quero a paz. E elas sempre começam pela mama, porque é tida como acho que é a maior procura que nós temos. Sim. É de mamoplastia de aumento Isso. E de abdominoplastia. Sim. Então, assim, são sempre mulheres que já vivenciaram muita coisa, porque a maioria procura mastopexia e abdominoplastia. E a gente sabe que a maioria são mamães. Sim. Então, elas já vivenciaram muito, e é exatamente o que o doutor falou. Elas vêm do centro do cuidado, e elas olham pra tudo e falam, meu Deus, eu também tenho que cuidar de mim, né? Daqui a pouco esse menino cresce, esse menino vai pra faculdade e vai embora, eu vou ficar aqui? Vou nada. E o pior, amiga, que tem relato, viu, de mulheres que acabam postergando o sonho porque elas se preocupam. Por exemplo, a minha mãe, ela tem 53 anos de idade. Atualmente, ela fica postergando a cirurgia plástica porque o meu irmão mais novo ainda não casou. Mas ele vai casar sábado agora. O que eu penso? Você tem que se colocar em primeiro lugar. Ah, não, mas eu tenho que preocupar com a casa, tenho que preocupar com o nosso negócio. Não, você está perdendo tempo. Às vezes você fica postergando algo que está ao seu alcance, mas se você continuar postergando, por quê? Qual a necessidade? Então, eu quero te fazer essa pergunta também, doutor. Quando a paciente ela chega no seu consultório, ela relata sobre essa necessidade de postergar mais um pouco por algum determinado ponto de vista, seja do marido, dos filhos. Isso acaba levando muito em consideração na decisão dela da cirurgia plástica. Com certeza. E também por próprias interferências externas. Porque parece que cirurgia plástica é uma decisão que é individual, mas que todo mundo quer palpitar. Uhum. E aí, quando a paciente fala assim, eu quero fazer a mama. Aí já chegou o paciente para mim, eu não vou fazer a mama agora porque meus filhos não querem que eu faça. Então, já chegou o paciente para mim, uma idosa, 60 e poucos anos. Aí ela relatou para mim que queria fazer reconstrução de mama, porque ela tinha feito uma reconstrução há muitos anos, não ficou tão boa, e que ela não achava bonito. Ela queria melhorar a autoestima dela, ela queria fazer uma nova cirurgia reparadora. Super possível, dava para atendê-la. E aí ela me retornou falando que os meus filhos não deixaram eu operar, só que ela não tem nenhuma comorbidade, é uma mulher de 60 anos, dona de si, aposentada. Eu fiquei assim, gente, por que os filhos é importante nesse momento? Se é o corpo dela, se é a autoestima dela,
entende? E assim, marido muitas das vezes reclama, não deixa. Aí assim, todo mundo quer dar o pitaco, mas querendo ou não. No caso do você sabia que a minha prima de 5º grau, esposa do amigo do meu irmão, falou que aconteceu isso na cicatrização dela. Sempre vem. Sempre vem. Exatamente. E assim, é muito comum mesmo as pessoas darem tanto palpite sobre as pacientes. E mesmo às vezes as mulheres são as maiores detentoras de dinheiro dentro de casa, e mesmo assim elas escutarem esse tipo de coisa e elas acabam por postergar sonhos por interferências externas. Isso é muito comum. Mas assim, o que eu mais ouço sobre postergar cirurgias é pacientes que chegam, fazem todo o pré-operatório, tem as consultas, e depois falam, doutor, eu andei pensando bem, eu acho que ainda vou querer ser mãe de mais um filho, ou ainda vou querer ser mãe, não vou querer fazer agora. Tudo super compreensível, né? Super compreensível. Eu até recomendo que realmente seja mãe antes de fazer cirurgia plástica, se possível, claro que se ela for querer ser mãe daqui a 10 anos. Então, talvez é melhor você fazer cirurgia agora, né? Porque você vai viver 10 anos bem consigo mesmo. Agora, se você falar, não quero ser mãe no ano que vem, 2 anos, talvez é melhor esperar mesmo, porque você vai fazer um investimento alto, que vai perder um pouco desse investimento, porque o corpo da mulher durante a gestação ele muda muito, né? E aí ela pode ficar um pouco mais gorda, a mama vai crescer, aí a mama vai cair, a pele vai ficar mais plástica. Aí vem a diástase. Então, talvez, em alguns casos, realmente é melhor postergar mesmo. E aí, por segurança da paciente e também para honrar o que ela investiu, né? E nesse caso porque a gente tem uma grande procura de mamães mesmo, né? Acho que a maioria das mulheres encontram e acreditam ser o melhor momento para realizar uma cirurgia plástica realmente após a vivência da maternidade. Existe um prazo que o doutor fale, daqui o ideal é depois de 1 ano, é depois de 2 anos que foi mãe? Existe um prazo específico para isso, doutor? No mínimo 6 meses, mas o que eu mais recomendo assim, no mínimo 6 meses, mas eu recomendo 1 ano. É assim, quando a paciente já não estiver amamentando mais, tiver uns 6 meses sem amamentar, e ela já tiver estabelecido o peso padrão que ela vai ter. Porque, por exemplo, você ganha muito peso, né, durante a gestação, depois você amamenta, você vai ter mais perda de peso, é a tendência, e quando você estabilizar seu peso de 1 a 2 meses, talvez aquele momento já seja mais seguro, porque você já não vai ter tantas variações de peso, entendeu? Porque tem paciente que, assim, acabei de ter o bebê, eu já quero fazer cirurgia plástica, não é o melhor momento, entendeu? Porque você talvez vai evitar uma cicatriz tão grande, você vai evitar uma cirurgia mais agressiva, entendeu? Porque o seu corpo vai mudar ainda. Então é melhor eles estabilizar para depois você pensar numa cirurgia, oferecer uma cirurgia para o paciente. Aproveitar aquele momento ali da maternidade também, né? Eu conversei com uma cliente que ela realmente falou, eu quero aproveitar, daqui 1 ano eu faço. Vou me programar agora, planejar o pagamento, começar o planejamento financeiro, e quando eu conseguir chegar na data que eu quero realizar o procedimento, eu já vou ter aproveitado essa fase de mamãe. Mas, realmente, quando uma mulher passa pela fase de ser mãe, acho que ela assusta um pouco, né? A mudança do corpo dela é gigantesca. Então, acaba que algumas chegam até nós 4 meses depois de ter sido mamãe. Nossa, eu preciso fazer uma cirurgia plástica. Nossa, eu preciso fazer uma abdominoplastia. Tô desesperada. Eu não me reconheço. Meu marido não me reconhece. Eu fico, gente, a gente vivencia relatos de mulheres que chegam a falar pra gente que pós-gestação não se sentem à vontade entre 4 paredes com o esposo, por conta de todas as mudanças que a gestação traz, porque a gestação ela é tal qual uma cirurgia plástica. O seu resultado não é o meu resultado, o seu porpério não é o meu porpério, o que mudou no meu corpo não muda no seu. Porque é particular, né, de cada um. Nossa, muito, porque, por exemplo, eu tenho como prova viva a minha mãe. A minha mãe tem 51 anos, e se vocês verem a minha mãe pessoalmente, a minha mãe aparenta ter 38. Isso é verdade. De corpo, de rosto, de tudo. Gente, a minha mãe é mais magra e tem menos corpo do que eu. E a minha mãe, ela tem corpo de menininha, ela é muito magrinha, ela é pequenininha, que a minha mãe tem 1,52 de altura. Ela é bem baixinha. Não que eu seja muito grande, né, mas... e o corpo dela, ela inclusive me ligou essa semana para perguntar, para se programar, para realizar um procedimento, porque ela foi mãe de 2 filhos, de mim e meu irmão, e ela voltou o corpo 100%. A minha mãe praticamente não tem seio, o abdômen dela é todo retinho, porém, por ter tido 2 gestações, ela ficou com uma
como se fosse uma flacidez na região abdominal na pele. Sim. Não é gordura, não é nada, mas é uma flacidez na pele. Então, assim, e ela foi uma das mulheres que cuidou demais, postergou demais, mas que, graças a Deus, após os 50 anos, ela decidiu que ela é uma prioridade, que ela tem que se cuidar, e eu influencio muito. Eu falo, vai mesmo, tem que se cuidar mesmo. A gente que é mulher, né, amiga? Você ainda tá nova, minha filha. A gente entende as nossas mães. Eu acho que isso é importante, mas é importante também o cuidado da mulher antes, né? Porque se, por exemplo, buscar uma cirurgia plástica é uma necessidade para certas pessoas, sim, é uma necessidade. Mas se cuidar antes também é uma necessidade para quem busca. Eu entendo muito isso e coloco isso muito na cabeça das minhas clientes. Olha, você vai fazer uma cirurgia plástica, você vai ter uma mudança de vida, uma mudança de rotina. Não é legal, então, você já estar numa academia fazendo algum exercício ou um hobby que seja focado em um exercício físico, para que o seu corpo também não sinta tanto. Até porque eu imagino que a recuperação para essas pessoas que já têm uma mudança na rotina é uma recuperação muito melhor, não é? Assim, a cirurgia plástica, ela é muito, para ela acontecer de forma adequada, ela precisa que você conduza o pré e o pós-operatório de uma forma de excelência. Sim. E assim, a cirurgia ela acontece melhor para aquelas pacientes que já têm controle de comorbidades, já tomam as medicações regularmente, elas têm uma alimentação mais saudável, elas fazem algum tipo de atividade física, não sejam 100% sedentárias. E no pós-operatório, elas têm que atender todos aos cuidados que o cirurgião vai passar para ela. Como vai ter que ser feito a troca de curativos, quais as posições que ela vai ter que respeitar, qual o tipo de alimentação que ela vai ter que ter, quais os profissionais que ela vai ter que ter junto a ela para que as coisas corram bem. Porque a cirurgia ela é só um passo de todo o processo do cuidado. Ela é só uma grande etapa, mas ela não é a etapa como um todo. A etapa como um todo ela é alcançada bem quando o médico e o paciente se entendem e a paciente consegue seguir todas aquelas orientações que foram dadas. Porque é muito comum pacientes terem eventos adversos, complicações não esperadas para a cirurgia, porque tomaram decisões que não foram orientadas. Então, é muito comum ter pacientes que não seguem à risca aquilo que foi dito. Mais uma vez que o paciente ele entende que é necessário para que as coisas corram bem, atender tudo isso, as cirurgias elas tendem a correr muito, muito bem, e as complicações reduzirem a quase zero. E o resultado fica maravilhoso, né? Como você deixou no centro cirúrgico. Exatamente. Essa é a tendência. Não, e isso é porque a gente vive falando, a cereja do bolo também é o seu pós-operatório. E por isso que no planejamento a gente também já fala, inclui o pós-operatório. Inclui, já se prepara. Exatamente, porque o pós-operatório, ele, digamos que dá pra gente falar que é 50% o cirurgião, 50% o cuidado da paciente, né? Porque a paciente ela tem que ter um cuidado não só no pós, mas também no pré-operatório. Sim, hoje em dia eu indico para minhas pacientes drenagem linfática, laser terapia, eu também indico tape, que é uma tecnologia para desinchar as áreas operadas, e dependendo do tipo de cirurgia e também da complexidade da cirurgia, até câmara hiperbárica, que é uma tecnologia que você entra, não sei se você já viu falar, você entra dentro de um tubo, que ele é de vidro, então não é uma ressonância que você sente claustrofóbico ali dentro. É uma televisãozinha, você fica vendo Netflix, aí você fica ali 1h30 recebendo o oxigênio a alta pressão, que é esse oxigênio a alta pressão, ele acelera o metabolismo, ele acelera o processo cicatricial, e aí a tendência é que as feridas pós-operatórias, elas evoluem muito melhor. Pacientes que passaram com uma lipoaspiração grande, uma cirurgia de mama grande, enfim, geralmente para cirurgias maiores. A gente oferta essa tecnologia, a gente adiciona o nosso cuidado dessa tecnologia para que a gente tenha segurança de que não teremos nenhuma ferida que vai abrir, nenhuma uma pele que vai morrer. Mas, assim, óbvio que essa tecnologia, todos os cuidados que eu estou falando para vocês, não vão ser nada se o paciente também não entender que o cuidado dele em casa é necessário, entendeu? Assim, isso é verdade. A gente sempre está avançando na tecnologia e nos cuidados para oferecer melhor para os pacientes, para que a gente tenha um pós-operatório muito mais controlado. Mas, ainda assim, o cuidado em casa é muito importante. É importante, viu, mulheres? Mulheres e homens, porque atualmente tem muitos homens procurando também a cirurgia plástica. A gente está recebendo bastante, né, contato de homens procurando ali uma lipoaspiração, às vezes uma abdominoplastia, né? Uma correção de ginecomastia. Isso. A gente recebe da
da abdominoplastia por conta de pós-bariátricos, inclusive, porque é uma cirurgia reparatória. A bariátrica, ela vai deixar ali um excesso de pele, alguma coisa, né? Então, assim, eles têm buscado cada vez mais. E a lipo também tá bem alta. A gente sabe que tá em alta, viu, galera? Não tenham medo, não tenham vergonha. A gente tá aqui pra atender vocês. E a lipoaspiração tem sido muito buscada porque a gente entra naquele ponto que a Lohane falou. Às vezes existem resultados que a gente quer alcançar que só a academia não resolve. Exatamente. Eu falo porque eu já tô pagando meu plano, viu? Eu acho que depois dos 30 tudo fica mais difícil, né? Mas difícil. Tem regiões do corpo que às vezes não. Com Jesus, né? Eu tento. Quando a gente era mais novinho, a gente parecia tão fácil. Exatamente. Né? A gente fala porque a gente tenta na academia, né, amiga? E não tá dando eu tô todo dia 5 horas da manhã, gente. Na academia eu tô lutando. Mas, doutor, eu quero abordar um assunto que eu acredito que é importante a gente falar, porque foi uma dúvida de clientes, nós fizemos uma enquete para poder entender qual a maior dúvida atualmente quando se trata de procedimentos cirúrgicos. Elas têm uma certa preocupação com o tempo cirúrgico. Qual seria o tempo cirúrgico, às vezes, para determinadas cirurgias? Por exemplo, quem quer realizar uma cirurgia tripla, qual o tempo cirúrgico indicado? Não pode ultrapassar de tanto tempo, porque hoje em dia tem cirurgiões plásticos que, por conta do tempo cirúrgico, não fazem tripla, fazem dupla, outros que já têm uma segurança em fazer a cirurgia tripla. Explica pra gente um pouquinho. A grande resposta para isso é um grande depende. Porque, assim, a cirurgia, ela é um trabalho muito artesanal, é um trabalho manual, em que cada cirurgião opera de uma forma diferente. Claro que todos eles têm alguma coisinha de um de outro, que a gente vai trocando, vai adicionando no nosso trabalho, pelas trocas que nós vamos conseguindo com outros cirurgiões. Mas cada cirurgião vai ter o seu tempo cirúrgico, e ele vai reconhecer se ele é rápido ou demorado, entendeu? Mas isso não é um demérito para nenhum cirurgião, porque às vezes o cirurgião é demorado, mas ele vai entregar um resultado de excelência, é um cirurgião muito detalhista, entendeu? Mas também não necessariamente o rapaz que opera muito rápido, o cirurgião que opera muito rápido, ele vai deixar um trabalho que não é delicado. Entendi. Entende? Cada cirurgião opera de uma forma. E assim, sobre o tempo cirúrgico, não existe um tempo que fala, a partir desse tempo é proibitivo. Não. Porque, assim, depende de qual cirurgia você está realizando. Por exemplo, é verdade o que vocês estão falando, tem muito cirurgião que fala, pelo tempo cirúrgico eu não faço tripla. Porque, assim, porque geralmente triplas são cirurgias de lipo, aspiração 360, tipo, anterior e posterior, com lipoenxertia, né, o paciente faz lipoaspiração, enxerta gordura nos locais de desejo, junto com abdominoplastia e mamoplastia. Geralmente é isso, né? A cirurgia tripla. Quádrupla, se tiver, né? O céu é o limite, né? Pode fazer blefaro, enfim, tudo mesmo anestesia. A maior questão é que a cirurgia, ela nada mais é do que um trauma, que a gente chama de trauma cirúrgico, que você vai colocar o seu corpo em uma situação de trauma, de um estresse muito grande, e que você vai estar numa sala de cirurgia exposto ao ar-condicionado por muitas horas, isso não é bom para o seu corpo. Você vai ter grande perda de sangue, pela lipoaspiração, pelos cortes que vão ser realizados. Você vai ter infusão de diversas medicações no seu organismo, da anestesia, do soro, de tudo que estiver correndo, que também vão ser medicações que não vão entrar na temperatura do seu corpo. Ele geralmente entra um pouquinho mais frio. Mesmo que você aqueça o soro, ele vai entrar um pouco mais frio. Então, assim, você vai estar parado na mesma posição por várias horas. Várias horas. Mesmo que você tenha as meias compressivas comprimindo as suas panturrilhas, ainda é possível de você evoluir algum evento tromboembólico. Você pode ter alguma embolia por conta disso, para evitar uma trombose, enfim. Então, assim, não existe um tempo limite para nada, não existe uma regra para isso. Cada cirurgião vai determinar aquilo que ele acredita ser necessário, ser seguro. Ele vai implementar dentro do seu ato operatório medidas contra todos esses eventos. Ele vai trabalhar com a necessidade que ele confia, ele vai implementar meias compressivas para ficar comprimindo, ele vai tentar fazer a cirurgia ao mesmo tempo mais rápido, mas também seguro e precisa, porque isso é necessário, a cirurgia tem que correr conforme se espera, entendeu?
E, assim, é uma negativa muito válida. O cirurgião que fala, não faço tripla, por o tempo cirúrgico ser muito longo, ele está, antes de qualquer coisa, ele está trabalhando sobre a segurança do paciente. Ele está colocando a segurança do paciente em primeiro lugar. Porque se fosse uma questão mercadológica, ele ia falar para todo mundo, faço cirurgia tripla, quádrupla, quíntupla, vamos ficar 15, 20 horas operando, vamos receber mais por isso. Mas isso é contra o que a gente faz na medicina, que a gente está atendendo o paciente, a gente quer trabalhar em cenários ideais, que o paciente não tenha complicações para a saúde dele, óbvio. E aí, assim, tem cirurgiões que realmente, não faço cirurgia tripla porque eu acho perigoso. Tudo bem, mas tem cirurgião que fala, eu faço cirurgia tripla. É perigoso? Na mão dele talvez não seja. Não é proibitivo fazer cirurgia tripla, contando que você tenha os cuidados adequados que a cirurgia vai correr bem. Cirurgias triplas acontecem o tempo todo. E a maior parte das pacientes, expressivamente, evoluem bem, porque aqueles cirurgiões sabem conduzir aquela cirurgia tripla, entendeu? Mas é de se reconhecer que alguns cirurgiões não façam, mas entender também que ele está trabalhando em um ambiente seguro. E ele quer trabalhar em um ambiente seguro, por isso que ele passa isso para os pacientes. A gente lida muito com as pacientes pós-bariátrica que desejam realizar as reparadoras. E a gente também lida muito com essa questão do pode ser feito todas as reparadoras de uma vez, é mais indicado fazer uma, fazer somente duas, existe essa questão no paciente pós-bariátrica ou não? Também é por essa questão de um grande depende? Um grande depende, porque realmente depende de qual cirurgião que vai operá-lo, né? Entenda também, porque assim, os pacientes bariátricos, eles não são todos iguais. Existem diversos tipos de corpos. Faz de perfil por perfil. De perfil para paciente. Tem paciente que vai ter, igual eu falei, das comorbidades, que tem tipo, olha, no seu caso, a gente vai poder fazer a mama, depois a gente vai fazer só o abdômen, depois fazer só a lipo, entendeu? Então, assim, depende muito de cada paciente, não é uma regra. E, assim, a paciente também tem que entender que, às vezes, essa ânsia para deixar o corpo de uma hora para outra outro, isso pode ser perigoso para ela também, de certa forma, entendeu? Porque a cirurgia não é um botox que você vai aplicar, não é um preenchimento, é uma grande mudança que você vai ter no seu corpo. Sim. É um grande trauma, é um grande estresse que você vai colocar seu corpo à prova, entendeu? Além da bariátrica, que já é uma mudança de vida ao extremo, né? E entender que, assim, cada corte, cada alteração que você vai ter, que a cirurgia vai alterar no seu corpo, também você vai ter mais chances de complicações associadas. Por exemplo, só uma mama, eu tenho mais chances de ter uma abertura no meu corpo se eu fizer mama e abdômen ou só mama? Geralmente a mama, porque é um trauma cirúrgico para o seu corpo menor, entendeu? Mas, assim, isso que eu estou te falando, depende de cada paciente, depende de cada cirurgião, e, assim, são resultados cirúrgicos que, mesmo que a gente faça o beabá todo certinho para todas as cirurgias, pode ser que aconteçam eventos adversos, porque nós não temos ainda essa precisão do futuro. Não tem como saber o que espera, exatamente, o que vai acontecer. Mas o que a gente pode fazer é nunca negociar segurança. Exatamente. Segurança é um bem que, falando em cirurgia, nós nunca podemos negociar, é sempre a segurança em primeiro lugar. Eu conheço cirurgiões que fazem só tripla, eu conheço cirurgiões que se recusam a fazer tripla, e eu não acho que um é melhor que o outro. Os dois são excelentes cirurgiões e os dois trabalham em ambientes 100% seguros. E aí a paciente tem que entender que vai ter cirurgião que não vai querer fazer, mas aí ela precisa escolher o cirurgião que mais atende a ela, e mesmo que ela, eu senti confiança nesse cara, eu queria fazer tripla, mas ele só vai aceitar fazer dupla. Se ela gostou dele, se ela sentiu confiança nele, e ela escolheu que ele é o cirurgião dela, tudo bem, vamos fazer em 2 etapas, vai dar tudo certo, entendeu? O importante é a segurança, né, o que a gente sempre preza. E os cirurgiões plásticos, o próprio cirurgião que está aqui na nossa frente, o Dr. Marlon, está exatamente explicando essa questão. É necessário fazer essa avaliação, é necessário entender a sua necessidade, é necessário entender aonde você quer chegar para conciliar com o que o seu corpo suporta, com as suas necessidades, a sua biologia, né, tudo que o seu corpo carrega de história, para assim chegar no que você espera de expectativa, mas sempre prezando pela primeira questão, que é a segurança, que foi o que as meninas, né, do nosso grupo VIP, inclusive, falaram, né, na nossa enquete, que a segurança é algo que elas mais prezam também. Sim. Então é importante a gente ouvir isso de um especialista, que a segurança é primordial e é buscada por todos os cirurgiões plásticos. E a gente acredita, com base no que a gente colocou nas comunidades,
a gente teve uma resposta muito grande dessa questão da segurança. Porque a gente tem algumas clientes, a gente tem visão que às vezes elas acham que o cirurgião tá ali só para arrancar dinheiro delas. Elas às vezes pensam sobre isso. E é muito bem às vezes, né? Às vezes. Outra coisa, elas sempre acham que o procedimento tá caro demais. Mas é muito importante a gente trazer esse questionamento, dando voz a elas, né? E ouvir diretamente do doutor, de uma pessoa experiente, de uma pessoa que estudou para dar essa resposta pra gente, que a segurança, ela é importante. É inegociável. A segurança ela é inegociável para o resultado de vocês e para o procedimento também, para a realização dele. Porque sem essa segurança, não tem nem procedimento, nem pós-operatório. Por isso é necessário, assim, qual é a função do paciente quando decide fazer uma cirurgia plástica? Procurar profissionais habilitados, procurar hospitais que sejam excelentes hospitais, procurar estrutura para isso. E assim, claro que se você não... Hoje em dia a gente tem no mundo da informação, né? Então você consegue no Google, pesquisa qual é o histórico daquele profissional, ele tem alguma denúncia? Ai, meu Deus. Pode. Assim, é importante. De alerta, é importante. Exatamente, porque assim, você vai conseguir ver vários noticiários de alguns médicos que foram expostos e que estão trabalhando até hoje, então eu acho que de certa forma é importante. A gente, como consumidor, uma vez que a gente vai comprar qualquer coisa, a gente pesquisa, não pesquisa? Vê se aquele produto é de qualidade. Então, para isso, serve para tudo. Eu quero comprar um carro, você pesquisa. Quero pagar um engenheiro, você pesquisa. Quais são os trabalhos aí que você teve antes? Eu quero um cirurgião plástico, beleza. Então, me mostra os resultados, pesquisa na internet, você consegue acessar pelo próprio número de registro do profissional, pelo nome, você consegue ver tudo, entendeu? Porque eu acho que isso é, de certa forma, importante para o paciente, para ele também não negociar sua própria segurança, para ele não cair em algum profissional que não vai entregar o resultado que ele procura, vai colocar ele talvez num possível momento de insegurança naquele cuidado, entendeu? E entender também que existem profissionais e profissionais no mercado atuando. Então, acho que é importante o paciente procurar isso antes de só preço, porque preço por preço você vai encontrar profissionais que fazem as coisas aí a preço de banana. Você vai ver preenchimento aí a preço de banana, você tem que desconfiar de tudo hoje em dia, né? Assim, já chegou paciente no consultório que, eu paguei barato para fazer o preenchimento. Vocês veem nos telejornais igual eu vejo, que o paciente pagou por um preenchimento com ácido hialurônico, saiu com PMMA. Então, assim, um produto que é inabsorvível, vai ficar com a pessoa para o resto da vida, pode dar muitas complicações. Então, assim, nem tudo é preço. E, assim, prezar muito pela segurança em primeiro lugar, independentemente de onde você vai fazer o procedimento. Inclusive, até nós, como especialistas, geralmente, quando a gente pergunta, né? Você veio com algum orçamento? Aí a paciente já diz qual procedimento ela quer fazer e ela vem com um orçamento muito baixo. E nós sabemos que aquele procedimento tem um custo uma média específico. A gente já fala assim, sério? Onde que você foi? Como especialista, porque a gente também busca, né? A gente também quer trazer uma segurança. A gente vai procurar informações sobre o especialista. Certa certa cliente tem um interesse em fazer uma cirurgia plástica com um determinado cirurgião. Como nós também prestamos uma assessoria para essas clientes que fazem a contratação dos nossos planos programados, nós conseguimos procurar saber mais sobre aquele determinado cirurgião que ela tem interesse. Eu fui em determinada clínica, cirurgião tal, me atendeu, fez o orçamento, o que você acha, Lohane? Algumas clientes minhas. Eu vou pesquisar, falo, olha, não encontrei nada. Inclusive, já tiveram clientes que já fizeram procedimentos cirúrgicos com ele. E elogiaram. Sim, tiveram um resultado satisfatório para elas. Então, a gente também traz essa segurança. Não é uma indicação, mas, tecnicamente, é uma informação que nós conseguimos de forma diferente, até porque nós atendemos várias mulheres do Brasil todo. Então, nós, como especialistas, temos total autoridade para conseguir trazer essa informação para quem ali está procurando, às vezes só na internet e não consegue achar. Por exemplo, teve uma cliente que realizou o procedimento e a outra cliente que quer realizar com o mesmo cirurgião, mas as duas não se conhecem.
olha, essa cliente teve um resultado que foi satisfatório, ela disse que gostou do procedimento, ela disse que ali ela foi muito bem atendida, que houve uma segurança maior, então acredito que o boca a boca ele fala muito, né? Quando isso acontece, é o melhor marketing. É o melhor marketing. É o melhor Instagram que existe, é o boca a boca, assim. O paciente que está satisfeito e que indica outro paciente é o melhor meio para você captar paciência, invariavelmente. Você pode investir dinheiro, muito dinheiro em redes sociais, mas o paciente satisfeito, ele faz uma propaganda muito mais poderosa do que um Instagram bem montado, sabe? Porque um paciente satisfeito, ele mostra o resultado para ele. É engraçado. Tem muita paciente que opera mama, gosta demais, aí mostra para as amigas, olha só, minha mama ficou linda, olha só que maravilha. Isso não é muito comum no meio de vocês? Eu tenho uma amiga que colocou silicone tem um mês. Ela fez uma chamada de vídeo com o nosso grupo de amigas. Ela, meninas, vim mostrar pra vocês. Muito bom, gente. Porque o paciente satisfeito, o paciente satisfeito, ele tem um prazer muito grande de mostrar para outras pessoas isso é verdade. que ficou bom. Parece a galera da academia que chegou no shape que queria, e aí principalmente a mulherada. Agora eu posso ir de topinho? Quer mostrar para todo mundo. Pode mostrar para todo mundo. Mas, doutor, eu quero abordar um assunto que eu acho que também é importante. A gente pensar na questão do planejamento financeiro. Parando para pensar no planejamento, quando as pacientes vão buscá-lo para realizar o orçamento, como que você acha que isso impacta a sua paciente, a sua cliente? O planejamento financeiro, ele é importante? Você considera isso como algo viável para a paciente naquele momento que não tem a condição financeira de pagar, por exemplo, uma cirurgia plástica à vista ou no cartão de crédito? É assim, quando a gente vai pensar em orçamento para cirurgia plástica, a gente tem que entender que o preço que o profissional passa sobre toda a equipe, todo o cuidado que ele vai oferecer é apenas uma parte daquilo que ela vai ter os gastos com o procedimento. Porque existem gastos que nós não conseguimos mensurar. Existem gastos de pós-operatórios que ela pode ter a necessidade de complementar. Então, assim, se você fizer cirurgia plástica com dinheiro muito engessado, tipo, eu só tenho isso para fazer cirurgia plástica, não tenho mais nada do que isso é muito arriscado. Porque, igual eu estou falando para vocês, existem cirurgiões e cirurgiões, e mesmo a gente fazendo o beabá todo certinho para todas as cirurgias, alguma paciente pode ter alguma complicação. Isso é natural. Tem uma máxima na cirurgia que a gente fala assim, que só não tem complicação quem não opera. Se você não opera, você não tem complicação. Mas todo mundo que opera, em todos os lugares, em todo lugar do mundo, todo cirurgião, mesmo que seja muito renomado ou não, todos os cirurgiões vão ter complicações. E pode ser que seja você a pessoa que vai ter complicação. Então, é importante você ter alguma reserva a mais do que a sua cirurgia, para que você possa trabalhar com segurança. Caso seja necessário uma câmara hiperbárica, talvez você ficou mais inchado do que as outras pacientes, você vai precisar de mais drenagem, talvez você vai ter que comprar pomadas que não se esperava antes, ou talvez você vai ter que ficar mais tempo sentada na sua poltrona, você vai ter que gastar mais dinheiro com cinta, modelador, entendeu? Então, assim, existem cuidados que a gente programa, que são os cuidados do preço do cirurgião, preço do hospital, preço do anestesista, e existem alguns outro dinheiro que você tem que reservar para situações de emergência e também para situações de pós-operatório, porque a cirurgia é só uma parte do processo, né? Sim. Então, assim, se programar financeiramente é importantíssimo, é muito necessário. A gente tem que estar entendendo que a cirurgia ela pode custear um pouco mais, então está preparada para essa reserva, além do que ela tinha separado para a cirurgia. Ouvir o doutor falar isso é essencial, né? Porque às vezes a gente apresenta a possibilidade de incluir o valor de um pós-operatório no plano, incluir um valor a mais para se preparar para o pós-operatório. Sim. E às vezes é onde a gente lembra que vocês sempre falam, mas e o procedimento? Ouvindo de um cirurgião, nada mais é para vocês entenderem a importância do quanto o pós-operatório faz diferença. Sim. E o quanto ele também tem que estar incluso no seu planejamento financeiro. Sim. E às vezes, no nosso planejamento mesmo, é uma diferença de 50, 100 reais numa parcela que vai te garantir uma tranquilidade no pós-operatório.
não só a tranquilidade no pós-operatório, mas acredito que também uma tranquilidade no bolso, né? Para depois não se surpreender depois, porque o nosso planejamento, como é por boleto bancário, a cliente vai escolher a melhor opção de parcela, então ela vai conseguir realizar a programação financeira de forma tranquila, mas o nosso plano programado, ele é flexível, exato. O que é importante lembrar, porque o doutor falou, às vezes ela recebeu um orçamento que no futuro, provavelmente ela vai ter um gasto maior. Sim. Com o nosso plano programado, ela não tem essa preocupação. Exatamente pelo fato de ser um plano flexível, ela pode aumentar o valor do plano futuramente, sem ter certas preocupações. Então, isso é um ponto que vale a lembrar para as nossas clientes e para quem ainda não é cliente, que o nosso plano programado também se precaver com essas situações. E assim, uma vez que você tem essa reserva, né, pensando nos cuidados, direcionando esse dinheiro para uma possibilidade de emergência e cuidar de pós-operatório, você não, tá aquilo que a gente falou, você não está negociando a segurança, né? Você está mantendo seguro, porque vai que você seja a pessoa azarada, vai que você seja a pessoa que vai apresentar uma complicação que ninguém esperava, nem o cirurgião, nem a paciente. Então, não vamos tratar dessa complicação, né? Não vamos deixar ela evoluir, vamos tratar para que você tenha o resultado que você está pagando para isso, entendeu? Sim, então, claro. É muito necessário se programar. Segurança não se negocia. E de sonho a gente não desiste, porque o sonho, desistir dele, custa muito mais caro do que a parcela que você pode pagar. Por isso que é muito mais fácil vocês entrarem em contato com a gente e descobrirem o tamanho do seu sonho do que adiar ele. Doutor, eu descobri que segurança você... não se negocia o tamanho do sonho. Exatamente. A gente vai colocar isso. Vai virar bordão. Vai virar bordão. Bordão do podcast foi qual? Segurança não se negocia e você não discute o tamanho do seu sonho. Exatamente. Doutor, eu fiquei sabendo que você trouxe alguns resultados que te impactaram, para a gente poder dar uma visualizada, para você poder explicar para a gente como que esse resultado te impactou, quem era essa paciente, a gente pode mostrar? Pode. Daí com o seu time você tem que explicar muita coisa. Quando ela decidir, né, André? Vou dar um delay. Você lembra qual que é essa foto ou tem que... Não, eu explico, não posso explicar. Aqui vai ter um corte, vai ser como se tivesse acabado de aparecer na televisão. Tá bom. Tá. Então você já pode emendar como foi o caso da paciente e tudo mais. Aqui, para quem não conhece, né? Esse é um caso de uma paciente que era muito comum no meu dia a dia, lá no nosso Instituto Nacional do Câncer, em que, se vocês conseguem verificar no foto do antes, lá em cima, é uma paciente que ela tinha uma cicatriz de uma mastectomia passada, e ela também, se vocês verificarem pela foto, uma pele um pouco mais escurecida ao redor dessa cicatriz, principalmente ali próxima à axila. O que dá para a gente já inferir, ter uma certeza é que essa paciente fez uma mastectomia total, e ela também passou por um processo de radioterapia. Então, essa pele que está escurecida é uma pele doente, com uma radioterapia. Então, o que a gente fez? No antes, no depois você consegue identificar. Nós fizemos uma reconstrução mamária tardia, que não foi feito no mesmo momento da mastectomia, porque não podia, porque ela ainda ia fazer rádio. Então, a gente esperou ela fazer a radioterapia, ela veio para a gente e a gente fez a reconstrução dela. Que essa reconstrução tardiamente, depois da mastectomia. Que nessa mama dela, a mama da paciente, do lado esquerdo dela, né? Sim. Nós retiramos pele e músculo lá das costas e trouxemos essa pele e esse músculo lá das costas para frente. Essa pele que você está vendo, que parece esse triângulozinho, né? Essa pele, ela ficava lá nas costas. E aí, nós tiramos essa pele, esse músculo das costas, trazendo para frente, e fica um corte muito sutil, na altura do sutiã lá nas costas. Então, quando ela colocar o sutiã maior, não vai dar pra ver. Entendeu? Que legal. E a gente, uma preocupação. E a gente traz essa pele, esse músculo pra frente. Por que a gente faz isso? Porque aquela pele com radioterapia, ela não é uma pele que a gente pode aproveitar, uma pele doente, muito queimada. Então, a gente retira toda aquela pele e trazemos esse músculo, essa pele, para fazer uma nova cobertura para a mama nova da paciente. E por debaixo, a gente colocou uma prótese de silicone. Agora, quanto à outra mama, a primeira mama dela era um pouco mais pendular, né, um pouquinho mais caída, e aqui embaixo, verifica que já tem uma cicatriz nessa mama. Por quê? Nós fizemos uma simetrização. O que é isso? A gente fez uma mama nova para ela, que ela não tinha,
e precisamos simetrizar, tentar deixá-las o mais parecido possível, porque não é aceitável ela estar com uma mama lá em cima e outra mama lá embaixo. Então, nós precisamos, através de prótese de silicone do próprio tecido mamário da paciente, tentar deixar essas mamas mais parecidas possíveis, porque essa paciente quer usar um sutiã, um biquíni, um maiô, e ela não ter essa diferença da mama, porque isso vai atrapalhar muito a autoestima dela. Porque não é só importante devolver a mama, a gente tem que devolver a autoestima. A autoestima. Né? E só ter uma prótese de silicone não devolve a autoestima. Você tem que deixar ela aceitável para a sociedade. Existe uma preocupação não só com a mama que está sendo reconstruída, mas também com a outra para poder deixar simétrico. Aqui, é interessante isso. Foi colocada essa figurinha, né, da florzinha, para tampar a areola dela da mama que ela a mama que não foi submetida a mastectomia. Mas no outro lado, você verifica que não tem areola. Sim. Mas nós já temos tratamentos que podem devolver essa areola para o paciente. Seja através de enxertos, nós podemos tirar pele de qualquer região do corpo dela, mas principalmente tiramos de lugares mais escurecidos, como por exemplo virilha, é uma pele mais escurecida. Sim. Tiramos aquela pele lá e colocamos aqui. E a gente consegue reconstruir também o biquinho do peito dela. Que legal! Esse procedimento eu não conhecia, doutor. Eu conhecia a tatuagem que faz exatamente aquela... É uma tatuagem mais realista, sim, né? São especialistas focados ali em reconstrução de auréolas, então, e até mesmo de cicatrizes, né? Sim. Que eu achei interessante. Mas essa parte é novidade. Porque se a gente consegue fazer essa reconstrução do complexo aureopapilar, né, que a gente entende como areola, que é do biquinho do peito e da areola em si, né? Nós conseguimos fazer ela através de tatuagem, que existem profissionais em Goiânia excelentes que fazem essa técnica, inclusive eu tenho contato deles, mas também a gente consegue fazer isso através de cheio de pele. Por exemplo, o paciente não quer fazer tatuagem, a gente não gosta de tatuagem, não aceita de jeito nenhum. E aí a gente pode tirar essa pele da virilha, que ela vai ficar um cortezinho bem na dobra da coxa com a virilha, e você vai conseguir ver, entendeu? Ali no início, as primeiras semanas, vai ficar visível, mas depois desaparece, porque é uma região de dobra, cicatriza maravilhosamente bem. Você tira essa pele, coloca aqui na região, faz o desenhozinho de areola, e você também consegue fazer um retalhozinho de pele para fazer o bico do peito. Caramba! Meu Deus! Ainda tem a preocupação de fazer o biquinho do peito. Nossa, adorei. Toda vez que eu vejo um avanço novo da medicina, eu fico mais impactada, né, amiga? O mais legal mesmo é a gente fazer as duas terapias combinadas. Porque, assim, às vezes, mesmo tirando a pele de lá, colocando aqui, eu vou ter uma assimetria de cor. As areolas não vão ter a mesma cor idêntica. E aí a gente pode usar a tatuagem, a técnica da tatuagem, para somar nesse tratamento, entendeu? Que aí a gente pode tatuar uma ou ambas as areolas para elas ficarem mais parecidas possíveis. Entendeu? Interessante, cara. É muito interessante. Mas na linha do tempo aí que você falou da medicina, que a medicina avança, acredito que essa técnica do enxerto, que eu estou explicando agora, ela é mais antiga do que a pigmentação. Mas é porque a pigmentação, querendo ou não é uma cirurgia. E aí tem paciente também, tem umas que não querem de forma alguma tatuagem. Se não querem de forma alguma, passa por outra cirurgia, nem que seja pequena. Entendeu? E aí a gente tem que ter tratamento para todo mundo. E aí tem cirurgião que fala, eu não reconstruo a areola porque eu prefiro fazer tatuagem, que a tatuagem fica mais bonitinha. E passa direto a paciente para tatuagem. Entendeu? Mas tem a necessidade, a escolha da paciente, né? Exatamente. Não, obrigada, eu quero que faça. Eu sou religiosa, tem gente que exatamente, sim. Tatuagem, tudo bem. E aí tem a possibilidade de fazer a reconstrução da auréola de uma forma diferente. Às vezes a gente usa até a própria biquinho do peito da outra mama, tiramos metade dele para jogar para lá. Caramba, meu Deus. Muito legal. Eu realmente é muito interessante. Eu não tinha conhecimento nenhum sobre isso. Eu, amiga, tô impactada. Mas feliz. Tá sendo inovador e revolucionário. Mas feliz ao mesmo tempo. Porque uma pessoa que, por exemplo, a pessoa do antes para a pessoa do depois mudou não só a estética, não só a fisionomia da pessoa, mas também tenho certeza que a vida toda dessa pessoa mudou. Com certeza. Ela vai sentir a vontade não somente do biquíni pra praia, mas da lingerie. De se olhar no espelho. De colocar. Porque a gente sabe que nós, mulheres, muitas das vezes nós compramos lingeries bonitas pra gente se olhar no espelho. Exatamente, não é pro outro. Sim, eu nem sei pro outro. Me achar bonita pelada. Vai pra academia pra quê? Mas é nítido como esse tipo de procedimento vai causar exatamente isso. Essa sensação de se olhar no espelho e falar, eu
continuo a mesma pessoa. Eu passei por algo que me marcou muito, mas eu continuo sendo eu mesma. Isso não me mudou. Sim. Isso é importante. Não, e principalmente porque hoje em dia, esses casos de mulheres que têm câncer de mama ou que passaram pelo câncer de mama, fizeram a mastectomia parcial ou total, são mulheres que muitas se calam. Sim. Por não conhecer o tratamento ou por não entender a importância do tratamento e acaba deixando passar, acaba vivendo o restante da vida daquela mesma forma, né, sem se procurar o tratamento. Quando fazem a cirurgia de mastectomia, elas têm a autoestima delas tão destruída que elas não desejam fazer a reparação, né, fazer a reconstrução, por medo e também por achar que não é possível, que não vai ser um resultado alcançável para ela. Tem muitas mulheres mesmo que não aceitam isso. Mas, em outra contrapartida, tem muitas mulheres que fazem a mastectomia e também se veem naquele corpo e tá tudo bem, entendeu? Existe um movimento muito grande no mundo de mulheres que são... Eu fiz várias apresentações na residência quanto a isso, tipo, mulheres que eu fiz a mastectomia e eu tá tudo bem comigo, tô feliz quanto a isso. Tem ensaios fotográficos com fotógrafos bem famosos que mostram mulheres mastectomizadas na praia, no clube, e felizes. E fazendo ensaio fotográfico bem lindas, assim, bem bonitas, sabe? E tá tudo bem ser mastectomizada. É porque isso, a cirurgia plástica, ela é muito do desejo do paciente, ela não é obrigatória para ninguém, né? As pessoas fazem se realmente quiserem. Isso para cirurgias reparadoras, isso para cirurgias 100% estéticas. E vale lembrar que é uma opinião exclusivamente sua. Sim. Não depende da opinião do outro. Se você tem interesse ou se você não tem interesse em fazer, a opinião continua sendo sua. Mas se você tem muitas formas de realizar esse sonho, até mesmo não só formas científicas para o lado da medicina, mas também de planejamento financeiro. Você não precisa deixar o seu sonho para depois e essa escolha não deixa de ser sua. Essa escolha vai ser sempre e 100% sua. É sobre você e sobre mais ninguém. Se você quer, tá tudo bem. Se você não quer, também tá tudo bem. Doutora, eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Existe um momento ideal para a paciente procurar a cirurgia plástica? Não procurar, mas realizar. Ela quer fazer o procedimento cirúrgico. Existe um momento que ela precise organizar a agenda dela, estar mais tranquila, por exemplo, não só financeiramente falando, mas sim a respeito do trabalho, se ela vai estar de férias, se os filhos dela vão estar de férias. Sim. Existe essa necessidade? Existe, com certeza, porque a cirurgia plástica, mesmo que sejam cirurgias pequenas, você precisa de ter reservado um tempo de repouso. Então, assim, você não vai poder retornar a atividades convencionais do dia a dia no dia seguinte, você não vai poder trabalhar por algum período. Uhum. Então, assim, é importante que as pacientes alinhem conforme a sua própria rotina quando fazer a sua cirurgia. Porque tem paciente que trabalha, então é melhor que elas façam isso em período de férias do trabalho. Tem muitas pacientes que são mães, então é importante que elas façam essa cirurgia naquele período que seja mais tranquilo para a família dela, onde ela consiga compartilhar esse cuidado com outros adultos para apoiá-la, entendeu? Porque entendi. A cirurgia plástica ela precisa, porque é muito comum as pessoas acharem, assim, porque parece que tem uma banalização muito grande, as pessoas acham que a cirurgia é um procedimento que você vai no consultório profissional, faz e depois no outro dia você está plena para viver sua vida. Isso não é verdade. Isso daí é um casamento perfeito para complicação. A cirurgia precisa de repouso para todas. Fez uma blefaroplastia, foi um cortezinho pequenininho aqui. Mas precisa ótimo, no mínimo uma semana em casa. No mínimo. Vai ter que colocar compressa de gelo, vai ter que passar pomada, vai ter que passar colírio, vai ter que ficar parada, não vai poder... Porque tem gente que já quer chegar em casa, fazer comida, quer lavar, quer levar o menino na escola, entendeu? Se expor a cirurgia ao sol, todas as complicações vão aparecer. E assim, quando você vai fazer a cirurgia, o seu profissional que vai te operar, ele vai te passar todos esses cuidados, com certeza absoluta, porque isso é parte primordial do seu cuidado. Então assim, quando você determina, quero fazer a cirurgia, você vai ter que tirar um tempo de repouso para você. Sim. E isso, de acordo com a sua rotina, vai ter que ser ajustado. No momento de férias dos seus filhos, no momento de férias seu, ou o momento que vai ter alguém para ir na sua casa cuidar de você. Sim. Entendeu? Mas algum repouso é sempre necessário. É essencial. Então, conselho dado, conselho que deve ser seguido. Tem um planejamento por trás da decisão da cirurgia plástica. Doutor, que conselho hoje você daria para quem tem esse sonho,
mas ainda não deu o primeiro passo? Aquilo que eu falei no comecinho, eu acho que é importantíssimo saber o tamanho do sonho, porque eu acho que hoje em dia o dinheiro não é fácil para ninguém, né? E querendo ou não, cirurgia plástica, ela requer um investimento financeiro. Então, antes de qualquer coisa, o primeiro passo é saber o tamanho do sonho, porque é a partir de saber o tamanho do sonho que você vai organizar a sua vida para isso, para que esse sonho ele caiba no seu orçamento, você consiga tirar as férias no momento certo, você escolher ter o tempo para administrar e escolher qual profissional que você quer operar. Então, assim, mesmo que você vai operar daqui 2 anos, mas se você já tem um desejo agora, vai atrás para saber o tamanho do seu sonho, para você saber o quanto que você vai ter que lutar para conseguir fazer essa realização acontecer. Tenho sonhos meus, que eu tenho 3 anos que eu tô aqui, ó. Lutando. Eu sei o tamanho dele, porque eu vou atrás, eu sou essa pessoa. Que eu acho que é muito importante. Claro que isso gera um grau de ansiedade, mas é bom trabalhar sempre no seguro, que você, sabendo quanto que você vai ter que juntar, como você vai ter que se organizar, você vai ter um tempo muito longo até chegar lá. Então, assim, não ficar parado, não ficar esperando as informações chegarem até você por conta própria, porque não vai acontecer isso. Então, assim, o primeiro passo vai atrás para saber o tamanho do sonho, se programa, se organiza, procura equipes de apoio financeiro, profissionais de qualidade, você vai conseguir chegar lá. Pode demorar um pouco mais do que da sua amiga, pode demorar um pouco menos do que outras pessoas, mas contando que todo mundo chegue lá e que você consiga essa realização principal. Não é uma corrida para chegar na linha de chegada. Não. Cada um tem o seu próprio tempo, e eu acho que isso é importante falar. O tempo ele vai passar de todo jeito. Tem muita cliente, eu só posso pagar tanto, mas você está fazendo um investimento de um valor que no final você vai conseguir realizar o seu objetivo. Por mais que você tenha que continuar ali pagando aquelas parcelas por um determinado tempo mais extenso, digamos que 1, 2 anos, você vai chegar lá, você vai realizar. A gente gosta sempre de falar para as clientes que já pensou se esses 2 anos passam e você está apenas com desejo? Exatamente. De realizar esse sonho? Com certeza. 2 anos que você poderia estar pagando parcelas mensais, tranquilas, que caibam no seu bolso, e que daqui 2 anos você possui o valor para realizar seu sonho. É muito melhor do que chegar ao fim de um prazo tão extenso e falar, nossa, eu de novo não fiz nada para realizar o meu sonho. Exatamente. Isso exatamente. É muito verdade. Que o tempo vai passar para todo mundo, de qualquer forma. Se você agir agora ou agir daqui 5 anos, os 5 anos vão ter passado. Exatamente. Né? Não tem como. É bom a gente sempre pensar uns passos antes, assim, até para a gente se programar para poder tomar a decisão o quanto antes. Se isso for verdadeiramente um desejo seu, tem que se programar mesmo. Bom, novamente, conselho dado é conselho que tem que ser seguido. Hoje a gente abordou assuntos interessantíssimos e importantes, né, Vanessa? Hoje a gente abordou assuntos que são importantes não só para a autoestima, mas também para quem busca uma realização pessoal e que tem que entender que isso é uma decisão única e exclusivamente sua. Hoje a gente abordou os assuntos voltados para quem já passou pela fase do câncer de mama, né, uma mastectomia total ou parcial, para quem tem interesse em fazer algum procedimento minimamente invasivo, para quem tem interesse em fazer uma cirurgia plástica mais extensa, ou um procedimento, 2, 3 procedimentos. Começar com um procedimento minimamente invasivo para se sentir segura de fazer procedimentos maiores. Exatamente. Esse é o gancho da necessidade da minha pós-graduação, porque hoje em dia muitos pacientes têm coragem de fazer procedimentos minimamente invasivos. Muitas delas procuram profissionais que não são 100% habilitados, né? Que aprendem de orelhada, aprendem na internet, profissionais que não são médicos, para fazer procedimentos que são até médicos, né? Então, assim, eu decidi fazer a pós-graduação justamente por isso, porque eu entendi que o início do meu cuidado na área estética dos pacientes era a cosmiatria, porque é muito mais fácil um paciente fazer um botox, um preenchimento, do que ela fazer uma cirurgia de mama. Então, vai ter pacientes que vão chegar com essa demanda inicial, tipo, vai fazer um botox, gostei, comecei a ter confiança nesse cirurgião, ele é bom, ele me explica as coisas direitinho, vou começar a pensar em fazer outras coisas com ele, porque ela vai me ter em mente no primeiro momento que ela está fazendo cirurgia plástica. Exatamente. Foi tranquilo. Exatamente. E assim, não ofereça apenas cirurgia, porque a paciente, ela está pensando no corpo dela como um todo. Ela está querendo para a mama, mas ela mesma botou em cima que vem. Verdade. Gente, hoje então eu quero agradecer a Vanessa, agradecer ao doutor.
Hoje foi um prazer conversar com você, entender um pouquinho mais do lado científico, né, não só da medicina, mas também do lado sentimental, que representa para o cirurgião esse pós-operatório da cliente, esse resultado final que transforma não só a fisionomia dela, mas também a autoestima. E isso é muito bom para a gente ouvir, que é importante para você, como uma missão cumprida. Quero agradecer a equipe, né, daqui da Minha Cirurgia, por dar essa oportunidade para a gente fazer essa entrevista e trazer para as nossas clientes essa retirada de dúvida e também essa conversa que foi muito boa, para a gente poder conhecer um pouquinho mais, aprender coisas... Dos nossos bordões. Exatamente, aprender coisas que a gente não sabia nem que existia, né? Como o procedimento da auréola. E era um procedimento mais antigo do que o que a gente Exatamente. Eu achei inovador e revolucionário. Então, o conselho hoje é: não desista do seu sonho, procure saber o tamanho do seu sonho, invista nisso, e hoje tem várias soluções, principalmente falando em soluções financeiras, que vão conseguir te atender para que você coloque em prática, realize muito antes do que você imagina. Ao invés de ficar aí anos e anos esperando, sai do ponto de largada, comece o planejamento. Doutor, eu quero te agradecer como presente. Oh, meu Deus. Isso que eu não estava esperando. Bom, é um mimo muito carinhoso que nós queremos te dar, da equipe Minha Cirurgia. Nossa, muito obrigado. Adorei. Muito, muito obrigado. Obrigada, doutor. Foi um prazer. Prazer, doutor.